Boa noite. Boa noite a quem assistir, para quem assistirá. Voltando para a leitura do introdução, né? Leitura introdutória de psicanálise. Na última leitura, no último encontro, no dia 27, nós falávamos, ou o livro apresentava, processo primário e processo secundário de pensamento. Então, pensamento de processo primário e secundário. Nós já estamos no aparelho psíquico, quase encerrando o terceiro capítulo, entrando no quarto, que é uma continuação, mas vai apresentar outras características do processo psíquico que compõem de forma integrada e conjunta a maneira de percebermos a psique de qualquer pessoa. Então, na última leitura, na última e na penúltima leitura, o livro pontuava essa importância de, sempre que abordarmos processos psíquicos, processos de pensamento, tentarmos utilizar o maior número de ferramentais, de referências, que são as que o material apresenta, porque a psique funciona em conjunto, ela não funciona desmembrada, separada, pedaço por pedaço. Ela trabalha toda essa complexidade. Pois bem, vou fazer uma revisão não, vou voltar um pouco a leitura para contextualizar e já aproveitar a introdução do assunto. Então vamos lá, no pensamento de processo primário é frequente a representação por alusão ou analogia, e parte de um objeto, lembrança ou ideia pode ser usado para representar o todo e vice-versa. Além disso, vários pensamentos diferentes podem ser representados por um só pensamento ou imagem. De fato, a representação verbal não é usada no pensamento de processo primário, de maneira tão exclusiva quanto no secundário. As impressões visuais ou dos outros sentidos podem substituir uma palavra, um parágrafo ou todo um capítulo de palavras. Como característica final, podemos acrescentar que não existe no pensamento de processo primário um sentido de tempo ou uma preocupação com o tempo. Não há expressões como antes ou depois, agora ou então, primeiro, segundo ou último. Passado, presente e futuro são todos a mesma coisa no processo primário. Então nós tínhamos lido isso daqui. Muito interessante, eu gosto, né? Então, pouco uso da representação, maior uso da representação verbal, menor uso da verbal e maior da imagem, e pouca percepção de localidade no tempo. Para quem conversa com criança, é muito normal crianças às vezes se colocarem e falar: ontem a gente vai, ou ontem, ou amanhã nós fomos, fazer confusões de tempo. Coisas que aconteceram há um mês e falar: mas ontem você falou. Confundem muito adultos quando criança faz isso. Mas é um processo normal. Pois bem, é verdade que o pensamento de processo primário é evidente em muitos casos de enfermidade mental grave e pode constituir parte bem destacada da vida mental, bem como para contribuir de maneira saliente para os sintomas que manifestam esses pacientes. É o caso dos diversos delírios associativos a enfermidades graves de etiologia indeterminada, como a esquizofrenia e a psicose maníaco-depressiva. No entanto, o pensamento de processo primário não é patológico em si. Em tais casos, a anormalidade está na ausência relativa ou no desaparecimento do pensamento de processo secundário, mais do que na presença de processo primário. O predomínio ou a atividade exclusiva de processo primário é o que
contribuem para a normalidade ao ocorrer na vida adulta, apesar da impressão inicial de estranheza que o pensamento de processo primário nos causa, as considerações que alinhamos em seguida podem ajudar-nos a torná-lo mais compreensível. Podem até nos persuadir de que, na verdade, ele nos é mais familiar do que imaginávamos. A falta de sentido de tempo, por exemplo, nós podemos relacionar de maneira compreensível com o que sabemos a respeito do desenvolvimento intelectual das crianças pequenas. Passam-se vários anos antes que a criança adquira um sentido de tempo, antes que exista para ela algo compreensível além de aqui e agora, de modo que essa característica do pensamento de processo primário é apenas um traço comum da tenra infância. O mesmo é verdade, por certo, para a tendência a representar ideias de forma não verbal. Esta é, afinal de contas, a forma pré-verbal em que a criança deve pensar. E foi aqui que nós paramos. Então, essas duas características, a característica do tempo e a linguagem ou a forma de pensamento, linguagem não verbal, como características muito fortes na criança. Que não para na criança, mas começa na infância e nos acompanha durante toda a vida. Então, a partir daqui, material novo. Quem quiser interagir, as pessoas que entrarem e quiserem interagir, é só escrever, principalmente clicando na interrogação, e aí a gente vai lendo e comentando. Ou trocando, né? Trocando experiência. Quanto ao aspecto sintático, aos aspectos sintáticos confusos e ilógicos que descrevemos, o uso de conjunções qualificativas e mesmo o da partícula negativa são muito mais comuns na linguagem escrita do que na falada, onde grande parte do sentido é comunicada pelo contexto, gestos, expressão facial e tom de voz de quem fala. Além disso, quanto mais coloquial e informal for a maneira de falar, mais simples será a sintaxe e provavelmente mais ambíguas serão as palavras que forem tiradas de seu contexto. A expressão ele é o tal, por exemplo, pode significar coisas diferentes se a pessoa que fala tenciona que seja séria, engraçada ou sarcasticamente crítica. De fato, se a última dessas possibilidades for a verdadeira, isto é, se a pessoa estiver sendo sarcástica, a palavra tal significará precisamente o oposto à significação que o dicionário apresenta. Essa representação pelo oposto, que é à primeira vista uma das características mais desorientadoras do pensamento de processo primário, passa assim a ser bastante comum no uso diário. Tão comum, na verdade, que mal notamos sua frequência, a não ser que lhe prestemos especial atenção. Do mesmo modo, a representação de uma parte pelo todo e vice-versa, ou a representação por analogia ou alusão, são ferramentas de pensamento empregadas intencionalmente em poesia, bem como, com igual frequência, em outras elaborações mentais menos sérias, como os xistes e a gíria. Mesmo a representação de ideias em forma não verbal se introduz muito a miúde em nossas vidas conscientes. Falamos de quadros que contam toda uma história melhor do que quaisquer palavras. E embora alguns dentre nós, artisticamente sofisticados, possamos ter uma consideração crítica muito elevada pelas pinturas sérias que tentam contar uma história, todos reconheceremos a frequência de tais tentativas em histórias humorísticas e em quadrinhos, caricaturas e ilustrações de propaganda, por exemplo.
Todos esses exemplos servem para demonstrar que as características do pensamento de processo primário não são tão alheias ao pensamento consciente na vida adulta, como presumimos no início. Persistem, obviamente, por toda a vida e continuam a desempenhar um papel bastante ponderável, se bem que subordinado. Além disso, como veremos em capítulos a seguir, o ego conserva normalmente a capacidade de reverter temporariamente aos padrões imaturos que são característicos da infância. Isso é particularmente evidente em jogos, xistes e brincadeiras de adultos, quer temperados a álcool ou não. Também ocorre durante o sono, nos sonhos, bem como nos devaneios de vigília. Em todos esses casos, se faz evidente um aumento temporário da importância do pensamento de processo primário, em comparação ao processo secundário, cujo tipo é normalmente predominante na vida adulta, como já dissemos. Embora tenhamos exposto há pouco os pontos essenciais dos pensamentos de processo primário e secundário, há outros a serem acrescentados, que facilitarão ao leitor a abordagem da literatura psicanalítica a respeito desses temas. Em primeiro lugar, existe um par de termos cujo emprego é aceito na literatura psicanalítica para designar alguns aspectos do pensamento de processo primário que seria conveniente definir. O primeiro desses termos é deslocamento e o segundo é condensação. O emprego em seu sentido técnico, psicanalítico, deslocamento se refere à representação de uma parte pelo todo e vice-versa, ou, de modo geral, a substituição de uma ideia ou imagem por outra a ela ligada por associação. Freud presumiu que tais substituições eram devidas a um deslocamento da catexia, ou que dela dependiam, isto é, a carga de energia psíquica de um pensamento ou ideia para outro. Daí sua escolha de palavra, deslocamento. O que se desloca é a catexia. Incidentalmente, esse termo ilustra a íntima relação entre o pensamento de processo primário e as formas características de regular a energia do impulso, também denominadas de processo primário. Nesse caso, a pronta tendência ao deslocamento característica do pensamento de processo primário relaciona-se à mobilidade das catexias que descrevemos como peculiar ao processo primário. Então, dentro do processo de desenvolvimento do pensamento primário, nós vamos ter uma prática chamada deslocamento, ou seja, a substituição de imagens ou de ideias ligadas por associação. O termo condensação é empregado para indicar a representação de várias ideias ou imagens através de uma só palavra ou imagem, ou até por parte de uma palavra ou imagem. Nesse caso, a escolha da palavra condensação se refere ao fato de que o muito se expressa pelo pouco e não tem relação com a regulação ou a descarga de catexias. A outra característica do pensamento de processo primário, que comumente se pode considerar como separada e especial, ainda que possa parecer mais um exemplo de uma das características que já examinamos, o deslocamento. Essa característica é o que chamamos de representação simbólica, no sentido psicanalítico da palavra simbólico. Bem no início de seu estudo sobre os sonhos e os sintomas neuróticos, Freud, em 1900, descobriu que alguns elementos dos sonhos ou dos sintomas tinham um significado relativamente constante de um paciente para outro, significado diferente do habitualmente aceito, e mais estranho ainda, desconhecido para o próprio paciente. Por exemplo,
Duas irmãs quase sempre representavam nos sonhos alguns pensamentos por seios, uma viagem ou ausência significava a morte, dinheiro simbolizava fezes e assim por diante. Era como se houvesse uma linguagem secreta que as pessoas usassem inconscientemente, sem serem capazes de compreendê-la conscientemente. Ao vocabulário dessa linguagem, por assim dizer, Freud denominou de símbolos. Em outras palavras, no processo primário, dinheiro pode ser empregado como um símbolo, isso é, como equivalente total de fezes. Viagem pode ser utilizada como morte, etc. Essa é, na verdade, uma situação notável e não é de surpreender que tal descoberta tenha suscitado grande interesse, bem como grande oposição. É possível, certamente, que tanto o interesse quanto a oposição se devessem em grande parte ao fato de muitos objetos e ideias representados simbolicamente serem proibidos, isso é, serem de natureza sexual ou suja. E é legal falar disso, aqui abrindo um parêntese, porque essa simbologia que aparece aqui e que é mencionada, por exemplo, surgindo ou ligada a sonhos, vão extrapolar a estrutura dos sonhos e vão invadir a estrutura do pensamento simbólico, primário principalmente, com muita força. Isso vai ser fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos do Jung lá na frente. Então, quando Jung for falar da psique e da self, ele vai estar muito amparado por essa percepção, por esse achado que o Freud apresenta em 1900. A lista daquilo que se pode representar por um símbolo não é muito longa. Compreende o corpo e suas partes, particularmente os órgãos sexuais, as nádegas, o ânus, os aparelhos urinários e digestivo, e os seios. Os membros imediatos da família, como a mãe, pai, irmã e irmão, certas funções e experiências corporais, como a relação sexual, a micção, a defecação, o comer, o chorar, a raiva, a excitação sexual, o nascimento, a morte e alguns outros termos. O leitor poderá notar que se trata de coisas do maior interesse para a criança pequena. Em outras palavras, coisas importantes para o indivíduo na época em que seu ego ainda é imaturo e o processo primário desempenha um papel de destaque em seu pensar. Isso completa nosso exame dos processos primários e secundários. Desejamos voltar-nos agora para o outro aspecto da teoria da energia, do impulso relacionado à diferenciação do ego a partir do id e seu desenvolvimento subsequente. O aspecto a que nos referimos se denomina de neutralização da energia do impulso. Isso foi escrito por Freud em 1923. Hartmann, Chris e Lowenstein, em 1949. Como resultado da neutralização, a energia do impulso, que de outra forma pressionaria imperiosamente para se descarregar o mais cedo possível, como todas as catexias do id, torna-se acessível ao ego e fica à sua disposição para executar suas diversas tarefas e desejos, de acordo com o processo secundário. Assim, relacionamos a energia do impulso não neutralizada ao processo primário e a neutralizada ao processo secundário, embora não estejamos seguros quanto à relação precisa entre a neutralização e o estabelecimento de atividades do processo secundário. O que sabemos é que, primeiro, a neutralização é uma transição mais progressiva que súbita, e, em segundo lugar,
que a energia que a coloca à disposição das funções do ego é essencial para este. Sem ela, o ego não pode funcionar adequadamente, se é que pode funcionar. Isso é dito por Hartmann em 1935. Quando afirmamos que a neutralização é progressiva, queremos dizer que é uma transformação que ocorre pouco a pouco durante longo período de tempo, como as demais modificações que se associam ao desenvolvimento do ego, ela se realiza gradativamente e é paralela ao desenvolvimento do ego, para o qual, como dissemos, contribui com importante parcela. Se procurarmos agora apresentar uma definição para a energia neutralizada, a mais simples e compreensiva que podemos oferecer é a de que constitui a energia que foi consideravelmente alterada em seu caráter original, sexual ou agressivo. Devemos interpolar que esse conceito de desnaturação da energia, do impulso, foi introduzido inicialmente por Freud na época em que o único impulso instintivo que se reconhecia era o sexual, em 1905. Por conseguinte, ao examinar o processo que estamos agora considerando, Freud referiu-se a ele como dessexualização. Mais recentemente foi introduzida a palavra desagressivização ou desagressificação como termo correspondente. Mas, por questão de simplicidade e eufonia, parece preferível falar simplesmente de neutralização que se trate da energia sexual ou da agressiva. O termo neutralização implica em uma atividade do indivíduo que anteriormente proporcionava satisfação do impulso através da descarga de catexia, deixa de fazê-lo e passa a deslocar-se a serviço do ego, aparentemente, quase ou completamente, independente da necessidade de gratificação ou descarga de catexia de qualquer espécie, mesmo que se aproxime de sua forma instintiva original. Talvez o exemplo seguinte possa servir para tornar as coisas mais compreensíveis. As primeiras tentativas da criança para falar proporcionam uma descarga às diversas catexias do impulso, da mesma maneira que o fazem, de modo geral, outras atividades do ego imaturo. Pode ser difícil ou até impossível saber de modo correto e completo quais são exatamente as energias do impulso da criança pequena que se descarregam através da fala. Mas podemos, sem dúvida, concordar quanto a várias dentre elas. Podemos citar a expressão de uma emoção, a identificação com o adulto ou com o irmão mais velho, e a obtenção de um jogo com o adulto para ganhar sua atenção. No entanto, concordaremos também em que, com o tempo, o uso da linguagem passa a ser amplamente independente de tal gratificação e fica à disposição para a comunicação do pensamento, mesmo sem tais gratificações diretas como as que a princípio se faziam presentes. O que originalmente era energia do impulso foi neutralizado e passou a ficar a serviço do ego. Caracas, isso é muito real. Muito, muito real. Então, a percepção que o livro nos mostra é de que a criança, quando ela começa a falar, ela está fazendo um jogo. Ela está querendo algo, ela tem uma necessidade e ela começa a verbalizar para atingir essa necessidade. O que pode ser conseguir a atenção dos pais, dos irmãos, conseguir receber essa atenção e esse carinho que ela demanda. Não é consciente, não precisa ser consciente. E para a criança normalmente não é. Mas uma vez que ela aprenda a ferramenta e que ela comece a falar, o falar fica com ela. Mesmo que ela não queira mais e com o tempo ela vai ter outras demandas da catexia, porque o fluxo da catexia vai mudando, ela vai ter outras demandas,
mas o falar fica com a criança. E o mesmo serve para os outros processos. Mas o falar é muito interessante. Então, quem conhece uma criança pequena, quem acompanha o crescimento de uma criança, vai perceber que a criança, quando começa a balbuciar, ela quer alguma coisa. E ela procura essa atenção. E depois ela prossegue, prossegue, prossegue. E é o que a gente traz para a vida adulta e até a nossa morte. Ou seja, a gente não desaprende. Embora, olha que maluco, nós não temos memória da nossa aprendizagem a falar. Mas nós temos o falar. Ou seja, dificilmente uma criança se lembra, ou um adolescente, um adulto, se lembra de quando começou a falar. Na maioria das vezes, nós não nos lembramos. Assim como nós não nos lembramos quando nós começamos a andar. Mas nós, por vermos crianças e acompanharmos, sabemos que foi um processo de aprendizagem e que permaneceu. Ou seja, a gente continua utilizando. E não precisa mais dessa energia de catexia. Mas, isso é muito bom para se lembrar. Embora não precise mais, precisou no começo do processo. Isso vai servir na vida adulta também demais. Processos que nós começamos por um ritmo de energia ou de querer agradar ou de querer conquistar algo e que permanecem em nossa vida e a gente continua fazendo, mesmo não tendo essa gratificação depois. Então não fica só na infância, vem para a vida adulta também. Desejamos ressaltar que a relação entre uma atividade como a falar e a satisfação do impulso é normal num estágio inicial de vida. Sem a contribuição da energia do impulso, a aquisição da linguagem estaria seriamente comprometida, se é que simplesmente poderia ser adquirida. Podemos observar exemplos clínicos desse fato no mutismo e no retraimento de crianças psicóticas, que não têm relação de gratificação com adultos e cuja fala é só recuperada ou só começa a desenvolver-se quando, no decorrer do tratamento, elas recomeçam ou começam a ter tais relações. Por outro lado, se a energia do impulso em questão não se torna suficientemente neutralizada, ou se mais tarde a neutralização for anulada e o falar ou a energia neutra para ele disponível se reinstintivizar, então conflitos neuróticos poderão interferir com o que havia sido até aquele momento, uma função do ego, acessível ao indivíduo, isento de conflito interno. Exemplos da consequência de tal reinstintivização são proporcionados pela gagueira na infância, neutralização inadequada, ou pela afonia histérica, que é a reinstintivização. Podemos acrescentar de passagem que a reinstintivação, a desneutralização, é um aspecto do fenômeno de regressão ao qual já nos referimos no capítulo 2 e que examinaremos novamente no capítulo 4. O conceito de que a energia neutralizada fica à disposição do ego para a execução de muitas de suas funções está de acordo com o fato de que as atividades do ego são autônomas no sentido de não serem comumente perturbadas pelo fluxo dos impulsos ou pelos conflitos intrapsíquicos provocados pelos impulsos, pelo menos depois da tenra infância. Contudo, sua autonomia é relativa e não absoluta, e como dissemos, em algumas situações patológicas, a energia que se encontra à sua disposição pode ser reinstintivizada e as próprias funções podem ser atingidas, ou mesmo ficar à mercê dos desejos despertados pelos impulsos ou pelos conflitos acerca desses desejos. E assim encerramos o capítulo 3. Onde é que estão as referências para quem quiser ler sozinho?
Freud, Ego e Id, da edição Standard, volume 19, de 1961. Freud, Novas Introduções e Leituras sobre a Psicanálise, que é de 1964 a publicação. E Rapport, Organização e Patologia, Nova York, de 1951. Então, beleza. A parte do capítulo 3 do aparelho psíquico foi. E agora começa a quarta, que é uma continuação. E até o 5 a gente só vai falar do aparelho psíquico. Então a gente tem aqui o quarto, o aparelho psíquico, continuação. Ajudando o foco. E o 5, que é a conclusão. Ou seja, a gente está com os 3 capítulos só para falar de aparelho psíquico. E depois a gente vai para uma fase mais complexa. 3? Não. É isso mesmo. 3, 4 e 5. Vamos lá? 30 minutos só. Nossa, hoje eu vou falar demais. Capítulo 4, aparelho psíquico, continuação. Então, peraí. Bora lá. No capítulo 3, analisamos vários tópicos referentes à diferenciação entre o ego e o id, seu crescimento gradativo, seu funcionamento. Comentamos as funções psíquicas básicas, que se agrupam sob a denominação comum o ego, tais como controle motor, a percepção sensorial, a memória, os sentimentos e o pensamento. E chamamos atenção para o fato de que os fatores que influenciam o desenvolvimento do ego se dividem em amplas categorias que denominamos maturativa e ambiental ou experiencial. Estudamos a seguir esta última categoria de forma algo alentada e frisamos a importância excepcional que tem para o desenvolvimento do ego, um dos objetos do ambiente da criança, isso é, o seu próprio corpo. Estudamos ainda a enorme influência que outras pessoas do ambiente da criança exercem sobre o crescimento e o desenvolvimento de seu ego, através do processo de identificação. Voltamos-nos então para o que chamamos o modo de funcionamento das diversas partes do aparelho psíquico e analisaremos os processos primários e secundários, bem como o pensamento de processos primários e secundários. Finalmente, examinamos o papel que a neutralização da energia psíquica derivada dos impulsos desempenha na formação e no funcionamento do ego. Bora lá. Nesse capítulo, nosso estudo versará sobre 2 tipos principais que, por sua vez, se relacionam intimamente. Refere-se o primeiro à capacidade demonstrada pelo ego de adquirir conhecimento de seu ambiente e domínio sobre o mesmo. O segundo trata dos meios complexos extremamente importantes pelos quais o ego consegue certo grau de controle e supremacia sobre o id, isto é, sobre os desejos e tendências decorrentes dos impulsos. Um se refere à luta do ego com o mundo externo, em seu papel de intermediário entre o id e o ambiente, e o outro ao ego, nesse mesmo papel, lutando com o próprio id, ou como se poderia dizer, com o mundo interno. Comecemos com o primeiro, isto é, o tópico que se refere ao domínio do ego sobre o ambiente. É claro que pelo menos 3 funções do ego que examinamos anteriormente são a este respeito, de importância fundamental. A primeira delas compreende as percepções sensoriais, que, em primeiro lugar, informam o ego sobre o seu ambiente. A segunda inclui a capacidade de lembrar, de comparar
e de pensar de acordo com o processo secundário, o que permite um nível muito mais elevado de conhecimento do ambiente do que o permitiriam sozinhas as impressões sensoriais elementares. A terceira consiste nos controles e nas habilidades motoras que permitem ao indivíduo empreender a alteração do seu ambiente físico por meios ativos. Como se poderia esperar, essas funções são antes interrelacionadas que separadas entre si. As habilidades motoras, por exemplo, podem ser indispensáveis para a obtenção de impressões sensoriais, como é o caso da aquisição da visão estereoscópica ou do emprego das mãos na palpação. Entretanto, além dessas diversas funções interrelacionadas do ego, também distinguimos uma especial que desempenha um papel muito significativo na relação do ego com o ambiente e que denominamos prova ou teste da realidade. Freud em 1911 e 1923. Por prova da realidade, queremos designar a capacidade do ego de distinguir entre os estímulos ou percepções que, de um lado, surgem do mundo externo e, de outro, os que surgem dos desejos e impulsos do id. Se o ego é capaz de realizar essa tarefa com êxito, dizemos que o indivíduo em questão tem um sentido da realidade bom ou adequado. Se o ego não pode desempenhar a tarefa, dizemos que seu sentido da realidade é pobre ou deficiente. Como se desenvolve o sentido da realidade? Gradativamente, pensamos nós, como outras funções do ego, à medida que o bebê cresce e adquire maturidade. Ao longo de um extenso período de tempo, presumimos que, durante as diversas primeiras semanas de vida, o bebê é totalmente incapaz de distinguir os estímulos de seu próprio corpo dos impulsos instintivos e dos que provêm de seu ambiente. Desenvolve a capacidade de estabelecer essa diferença progressivamente, um pouco em consequência da maturação de seu sistema nervoso e de seus órgãos sensoriais, e um pouco em consequência de fatores experienciais. Freud, em 1911, chamou a atenção para o fato de que a frustração se incluía entre os últimos mencionados. De fato, ele considerava a frustração de grande importância para o desenvolvimento da prova da realidade durante os primeiros meses de vida. Salientou, por exemplo, que o bebê muitas vezes sente que certos estímulos, isto é, os que provêm do seio e do leite, que são fontes importantes de gratificação, às vezes não se manifestam. Como o bebê descobrirá, isso pode ser verdade, mesmo que determinados estímulos estejam altamente catequizados, isto é, no caso deste exemplo, embora o bebê esteja com fome. Ou seja, mesmo que ele esteja com fome, pode ser que o leite não venha e ele não receba o alimento. E aí ele vai ter um fator experiencial ligado à frustração. Freud considerava essas experiências de frustração, que se repetem inevitavelmente muitas e muitas vezes, de várias maneiras diferentes durante a infância, como o fator mais significativo do desenvolvimento de um sentido da realidade. Por meio delas, o bebê aprende que certas coisas no mundo vêm e vão, que tanto podem estar ausentes como presentes, que estão fora daqui, por mais que se as desejem aqui. Este é um dos pontos de partida para o reconhecimento de que essas coisas, o seio da mãe, por exemplo, não são eu, mas fora do eu. Inversamente, há certos estímulos que o bebê não pode obrigar a ir embora, por mais que o deseje fora daqui. Aqui eles ficam.
Estes estímulos surgem de dentro do corpo e são, por sua vez, o ponto de partida para o reconhecimento de que essas coisas, uma dor de estômago, por exemplo, não estão fora do eu, mas são o eu. Olha que interessante, né? Porque a criança tem cólica, por exemplo, durante a infância. E a cólica é um efeito do eu, é um fator para a percepção do eu da criança. A capacidade de distinguir alguma coisa como eu ou não eu é evidentemente uma parte da função geral da prova da realidade, a que nos referimos como o estabelecimento de sólidos limites para o ego. Na realidade, seria provavelmente mais exato designá-los como limites do eu que do ego. Mas esta última expressão, a esta altura, já se tornou solidamente estabelecida na literatura especializada. Sob a influência de experiências como a que acabamos de esboçar, o ego da criança em crescimento desenvolve gradativamente a capacidade de analisar a realidade. Sabemos que na infância essa capacidade é apenas parcial e sua eficiência varia de tempos a tempos. Por exemplo, bem conhecemos a tendência da criança para sentir como se fosse verdadeira uma brincadeira ou fantasia, pelo menos enquanto dura. Além disso, entretanto, devemos reconhecer que, mesmo durante a vida adulta normal, nossa visão da realidade é constantemente influenciada por nossos próprios desejos, medos, esperanças e recordações. Poucos de nós haverá, se os houver, que jamais compreendam o mundo e o compreendam de forma constante. Para a grande maioria de nós, a visão do mundo que nos rodeia é mais ou menos influenciada por nossa vida psíquica interior. Para citar um exemplo simples, como nos parece diferente um povo estrangeiro quando nos nossos respectivos países desfrutam de relações pacíficas, do que nos parecem quando eles estão em guerra. Transforma-se de um povo agradável, admirável mesmo, em um povo desprezível e perverso. O que realmente nos faz mudar de opinião sobre o seu caráter? Acho que temos de concordar que os fatores decisivos que produziram a mudança foram os processos psíquicos que ocorreram dentro de nós mesmos. Sem dúvida, esses processos psíquicos são muito complexos, mas pode-se facilmente perceber que pelo menos um dos importantes entre eles é o despontar do ódio pelo inimigo, de um desejo de feri-lo ou destruí-lo e do sentimento de culpa resultante, que consiste em medo do castigo e medo do revide. É em consequência desses sentimentos turbulentos dentro de nós que nossos vizinhos, antes admiráveis, se tornam desprezíveis e perversos aos nossos olhos. Uau! Bem, bem atual, né? A imperfeição e a falibilidade da capacidade de nosso ego para analisar a realidade reflete-se, assim, na preponderância de preconceitos como os que acabamos de examinar. Também se evidencia na crença generalizada e aferrada em superstições e práticas mágicas, religiosas ou não, bem como em toda a crença religiosa em geral. Não obstante, o adulto normalmente alcança um alto grau de êxito em sua capacidade para analisar a realidade, pelo menos em situações comuns ou corriqueiras. Capacidade esta que só será destruída ou grandemente prejudicada por grave enfermidade mental.
Os pacientes portadores dessas doenças têm perturbações muito mais sérias da capacidade de analisar a realidade do que se costuma observar em pessoas normais ou neuróticas. Basta citar como exemplo o doente mental que acredita que seus delírios ou alucinações são reais, quando de fato decorrem principalmente de temores e desejos em seu próprio interior. Ou seja, não consegue fazer a separação. De fato, um distúrbio da capacidade de analisar da realidade é uma característica tão comum a várias enfermidades mentais graves que passou a constituir um critério para o seu diagnóstico. As graves consequências desse distúrbio servem para ressaltar a importância para o ego de sua capacidade de analisar a realidade, em sua função normal de executante do id. Um sentido da realidade, um sentido da realidade intacto permite ao ego atuar efetivamente sobre o ambiente em favor do id. Constitui assim um recurso valioso para o ego quando este se alia ao id, com o propósito de explorar o ambiente à procura de oportunidades de gratificação. Beleza, passemos agora ao outro aspecto do papel do ego como intermediário entre o id e o ambiente, que nos propusemos estudar nesse capítulo. Sob este novo aspecto, descobrimos um ego que retarda, controla e de várias outras maneiras combate a descarga de energia do id em vez de a promover ou facilitar. Aqui a gente vai entrar em processos um pouco mais... Acho que aqui já vale a pena a gente parar. Então nós fechamos um dos aspectos do ego, da relação do ego e da autopercepção. E aí a gente vê depois o segundo aspecto como intermediário. Assim a gente não mata, porque nós estamos em 46 e esse assunto aqui vai mexer com o superego. Então mexer com o superego, abrir o superego agora é bastante coisa. Pois bem, legal, leitura feita. Estamos na página, passemos agora, 75. Então nós lemos da página 10 páginas, 65 a 75. E é isso aí. Boa semana para vocês. Espero que vocês se divirtam com esses assuntos, desfrutem bastante e até a próxima quinzena. Tchau, tchau.